Com o conflito no Oriente Médio, o petróleo subiu 9%. O Rodrigo Viga tem mais informações, ele que é praticamente o nosso especialista aqui em Petrobras, em mercado de petróleo, ao vivo de um posto de combustíveis no Rio de Janeiro. O que esperar na bomba? Já tem alguma expectativa, Viga? Tomara que não venha bomba por aí, né, meu cara Bia? Bomba não no sentido literal da palavra, mas bomba no sentido de aumento de preço de combustíveis. Vamos lá. Conversei com fonte da Petrobras, que é a formadora de preços aqui no mercado interno, no mercado brasileiro. E aí elas me disseram que a semana vai ser de observação. Calma, tranquilidade e cautela para não fazer um movimento precipitado, depois ter que voltar atrás. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, é preciso ficar atento a uma série de questões, uma série de variáveis em meio a esse conflito entre Estados Unidos e Irã, que abrange também aliados norte-americanos ali na região do Golfo, na região do Oriente Médio. Que questões são essas? Minha cara Bia, Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Primeira questão, como ficam aí os ataques em eventuais instalações de petróleo? A gente tem informação que hoje uma refinaria da Aramco, que é uma gigante no mercado mundial de petróleo, com capacidade diária de 500 mil de processamento de barris de petróleo, teve de parar por conta desses ataques. Então, você está reduzindo, consequentemente, no curto prazo, a oferta de derivados de petróleo. Quando a gente fala derivado, está falando de óleo diesel, gasolina e outros combustíveis. Ponto número 2. Como é que fica a situação do Estreito de Hormuz, que fica ali na região do Golfo de Omã? Nunca na história ele foi plenamente fechado, bloqueado por muito tempo. Mas se assim fizer, se assim acontecer este ano, vai ser uma dor de cabeça danada, porque por ali passam cerca de 20%, até 15 milhões diariamente de barris de petróleo. Uma terceira variável importante, Bia, Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é ver como é que vai se comportar a OPEP, o cartel dos grandes produtores de petróleo do mundo, que já tem se manifestado na possibilidade de aumentar a oferta de petróleo e dar uma certa equilibrada no preço do barril do petróleo do tipo Brent, que está disparando, já está ali perto dos $80. A gente falava um pouco mais cedo que já estava subindo antes do conflito, agora com o conflito a tendência é daquele choque de curto prazo. E por último, minha cara Bia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é preciso olhar como é que vai ser o comportamento do dólar, porque a equação de preço da Petrobras tem o Brent como uma referência e o dólar. Se ficar o mundo inteiro meio assustado, apavorado com o ataque norte-americano, como isso vai refletir na economia, gastos com defesa, pode haver uma fuga de investimentos de dólares dos Estados Unidos para mercados emergentes, no caso, o mercado brasileiro. Isso poderia derrubar a moeda norte-americana por aqui e, de certa forma, compensar essa alta do Brent. São muitas questões, são muitas variáveis, mas as fontes dizem o seguinte: a semana é de observação. Se o barril do petróleo ficar operando acima de 80 na semana que vem, com tendência de crescimento, aí sim pode haver um ajuste no preço aqui no mercado interno de diesel e ou de gasolina. Esse é o cenário de momento, minha cara Bia. E acaba puxando o etanol também, né? Porque um vai regulando o outro. Obrigada, Viga, pelas informações, pela aula aí que você trouxe pra gente. Vamos ficar atentos, então, a essa cotação nos próximos dias. Eu quero avançar um pouquinho nesse assunto relacionado ao petróleo, porque toda vez que tem um conflito de um país que tem uma produção muito grande de petróleo, isso expõe a necessidade que outros países do mundo têm dessa commodity. E também expõe a necessidade de uma transição energética, né, Patrícia Costa? Vamos trazer isso um pouco para o nosso JP Sustentável também? Não é só uma agenda climática nesse momento, né? A gente está falando de um combustível fóssil que é produzido justamente em países que vivem em conflito e toda vez que o resto do mundo depende disso, mexe com a nossa inflação, com o transporte, vai até para o nosso alimento. Então, impacta todos nós. E a China já entendeu isso. Por isso que 60% dos investimentos em energias renováveis, e a gente está vendo aí a eólica, por exemplo, os minerais raros, aqueles críticos, disputados agora, principalmente pelos Estados Unidos, a China domina esse mercado porque justamente faz o quê? Faz essas turbinas eólicas aí. Então a China tem feito isso de forma muito consistente, ela tem produzido muita energia renovável e claro, ela sofre aí o impacto desse petróleo aí porque importa muito do Irã, mas é um país que tem trabalhado para não ficar refém dos combustíveis fósseis. Então ela já tem uma matriz de carros ali, de veículos eletrificada, você vai para a China, você quase
quase nem ouve mais barulho de transporte. Ela investe em energias renováveis, como a muralha chinesa, que agora a solar é a maior do mundo, em energia eólica, nos minerais críticos. Então, agora essa agenda ambiental também pode se tornar uma estratégia aí geopolítica e também para a gente diminuir a produção, porque tem isso também, né? Quando a gente afeta aí a produção de um país, a gente intensifica do outro lado, mais emissões, tudo aquilo que a gente também combate na agenda climática global. Então, a gente tem uma alternativa aí que, se o mundo olhar com um olhar mais positivo em investimentos, talvez a gente fique menos refém desses conflitos atuais. Muito bom, Patrícia Costa. Obrigado, bom trabalho para você. Obrigado. Você também. Feliz aniversário. Obrigado. Agora, parabéns. Valeu, até mais.